Fala, galera! Na última quinta-feira, dia 19 de maio de 2022, o Parabéns para Você mais famoso da história completou 60 anos de idade. Ele foi cantado por Marilyn Monroe para o presidente John Kennedy, que à época completava 45 anos de idade. Coincidentemente, nesse mesmo mês de maio, não de 62, mas de 2022, foi leiloado um retrato de Marilyn Monroe pintado por Andy Warhol e que alcançou a incrível cifra de 195 milhões de dólares, tornando a obra mais cara do século XXI. Eu vou tentar juntar essas duas coisas, a festa de aniversário do Kennedy e a obra do Andy Warhol, nesse vídeo. Eu sou o André Botelho e eu divido esse canal com meu colega André Bolsinhas, também professor de História. Então vamos ao vídeo. Ninguém sabe ao certo quanto tempo e a importância desse relacionamento entre o John Kennedy e a Marilyn. Ninguém sabe, embora ele tenha sido mega vigiado pela CIA e pelo FBI. E, de certa maneira, os dois tentaram manter o quanto puderam o máximo de discrição possível. Até que eles ficaram frente a frente no Madison Square Garden, na tal festa de aniversário. E frente a frente diante de cerca de 15 mil convidados, mais 40 milhões de telespectadores que assistiam ali aquele evento que tinha um pretexto. Eles anteciparam o aniversário do Kennedy para poder realizar um evento de arrecadação de fundos para o Partido Democrata. E naquela ocasião, né, no palco do Madison Square Garden, passaram importantes artistas, como Maria Callas, Ella Fitzgerald. Embora esses artistas todos tenham talentos inegáveis, a atração mais aguardada daquela noite, sem dúvida nenhuma, era a maior estrela do cinema de Hollywood, que era exatamente a Marilyn Monroe, e que tinha sido chamada diversas vezes pelo mestre de cerimônia, o Peter Lawford, que chamava e ela nunca subia, porque ela tinha se enrolado com o vestido, né? Tinha tido problemas com o vestido que era curtíssimo e que arrebentou a costura, teve que ser costurado no corpo dela. E por conta disso, os atrasos tornaram a expectativa ainda maior. Até que ela finalmente subiu, né? E aí, quando ela subiu, as pessoas aplaudiram efusivamente. Ela se encaminhou até o púlpito, tirou o casaco, né? Foi ajudada ali pelo mestre de cerimônia, se aproximou do microfone, pegou o microfone com a mão direita e então se deu o grande momento da noite, quando ela começou a cantar de maneira ofegante, numa escuridão completa, com apenas um foco de luz em cima. Ela começou a cantar o Parabéns para Você. E ela cantou de uma maneira tão sensualizada que não tinha mais como negar, né? Ficou evidente que os dois tinham um caso. E que assim que ela terminou de cantar, ela sai do palco e o presidente sobe. E quando o presidente sobe, ele agradece a Marilyn Monroe da seguinte forma, dizendo que agora ele podia se aposentar da política, porque depois de ouvir um parabéns cantado de forma tão doce, cara, não podia ficar mais explícita a cena, né? E essa cena ficou mega famosa, né? Ela foi plagiada por diversas pessoas. Tem uma cena do Breaking Bad que a Anna Gunn é obrigada pelo chefe a cantar. A Madonna fez uma paródia desse Parabéns para Você. Até os Simpsons tem um episódio que fala disso. Mas apesar de toda a graça, de toda a paródia, de toda a fama que esse evento teve, para mim a cena mais icônica, né, a imagem mais icônica, nem é o do vídeo que eu vi diversas vezes, né? Mas para mim o que ficou mais marcado foi essa foto aqui, que eu vou até ampliar. Essa foto aqui, ela é muito representativa para mim de tudo que aconteceu naquela noite e mais, do que foi a vida da própria Marilyn. Quando você olha para ela,
você vê no centro a mais famosa atriz de Hollywood vivendo o seu auge, linda, brilhando, sensual. E em todo o entorno é essa escuridão, né? Uma escuridão que reflete o que foi a vida real dessa atriz, né? Uma vida marcada por solidão, por dependência química, por uma necessidade de afeto, de afirmação, e que são mais ou menos consequências recorrentes da fama sobre pessoas que são despreparadas para receber tanta atenção. E a apresentação do Madison Square Garden, de certa maneira, foi a última apresentação pública da Marilyn Monroe. Dali a 2 meses e meio, ela acabou tendo uma overdose de barbitúricos, né? E acabou morrendo. Acabou morrendo. E nessa época, né, a morte dela teve um impacto gigantesco. E eu acho que nenhum outro artista compreendeu ou conseguiu expressar tão bem essa natureza contraditória do culto das celebridades e das tragédias presentes nas biografias de muito deles do que o Andy Warhol, né? Ele nutria uma enorme fascinação por esse universo consumista e esse culto da celebridade, né? Ele era encantado com isso. Tanto é que a primeira obra que ele tentou apresentar, né, foi uma obra que conta uma história meio que parecida da Marilyn, né? Que foi uma obra que envolve a figura do James Dean, né? Que era esse cara que era quase a personificação de uma juventude transviada, que estava no ápice da carreira e que sofreu um terrível acidente muito jovem. E a primeira tela que o Andy Warhol tentou emplacar no mercado de arte, antes mesmo de conseguir entrar no mercado das belas artes, foi essa tela aqui do James Dean, que era exatamente mais ou menos uma história parecida com a da Marilyn Monroe, no sentido de ser uma celebridade e de se envolver numa tragédia. Mas esse quadro não emplacou, né? Não emplacou no sentido, ele pinta isso em 55, no ano da morte do James Dean, mas não foi nesse ano que a sua carreira deslancha. A carreira vai deslanchar em 62. E justamente em 62, quando ele já estava meio que vendendo bem, ele recebeu uma visita no seu ateliê de um colecionador de arte chamado Bertel Tremaide. E esse cara entrou lá com a esposa dele, a senhora Tremaide, e eles começaram a meio que olhar as obras, as últimas coisas que o Andy Warhol tinha feito. E a esposa do Andy Warhol havia reparado 2 painéis. E o primeiro painel era da Marilyn. Era impossível não reparar, né? A Marilyn tinha falecido há pouco tempo, né? E ela olhou esse painel, que era um painel com 25 fotografias, né? 25 retratos da Marilyn, bastante coloridos, postos assim meio que em forma de selos. E chamou a atenção, ela olhou e ela reparou que no outro canto do ateliê tinha a mesma disposição de fotografias, só que em preto e branco. E ela virou-se para o Andy Warhol e deu uma dica: por que você não faz um díptico disso? Díptico é uma forma de obra de arte que vira meio que um livro, né? Meio que uma obra que fecha, que era muito recorrente no final da Idade Média e início da Idade Moderna, e que era muito presente em obras religiosas. E aí o Andy Warhol ouviu aquela sugestão e falou: cara, essa é uma ideia muito boa, né? Porque tem essa conotação religiosa e de celebração, né? De exaltação desses personagens muito famosos. E aí ele tornou essa pintura, esse díptico. Só que quando eu olho esse díptico, assim, ele é muito impressionante porque ele se encaixa perfeitamente na biografia da Marilyn, né? Você olha, de um lado, o universo das celebridades, coloridos, cor-de-rosa, né? E do outro lado, a escuridão, a parte sombria, a toda aquela realidade pesada que a própria Marilyn vivia. Então, é um díptico quase perfeito, pintado num ano fatídico, né?
Só que o curioso dessa história é que quando eu olho para esse quadro, isso me remete ao retrato de Dorian Gray. Parece que existe uma vida lá fora que é glamurosa e uma vida que envelhece, que sofre, que tem tristeza e que está longe dos olhos do público. E evidentemente que não foi esse díptico que se tornou a obra mais cara, que foi leiloado recentemente. A obra que foi leiloada foi essa aqui, ó. Esse retrato aí, que foi a leilão e alcançou os 195 milhões. E que me levou a uma reflexão dos dias atuais, né? O díptico talvez não alcançasse essa cifra, eu estou aqui meramente chutando. Mas por quê? Porque há um lado sombrio no díptico. Nesse não, esse parece a foto do Instagram, isso parece o vídeo do TikTok. Isso quase o retrato da sociedade, que o Andy Warhol percebeu muito bem quando ele disse que no futuro todo mundo ia desejar os 15 segundos de fama, mesmo que seja a fama pela fama. Talvez por isso que esse quadro se tornou, batendo o Picasso, o quadro mais caro do século XXI. Bom, é isso, galera. Até a próxima. Um abraço para vocês.